O segredo dos pontos riscados na Umbanda. Pode parecer estranho para alguns, mas basta pegar seu celular para compreender como energias e ondas eletromagnéticas cruzam o universo o tempo todo, em todas as direções, e que elas nos afetam de algum modo, já que não estamos isolados nesse grande emaranhado que se cria em torno de nós. Assim como a música altera nosso psiquismo profundamente, os símbolos, cores, linhas, desenhos são capazes de mudar completamente nosso pensamento ao simples olhar para eles. Isso não é uma novidade. As religiões compreendem em todo o mundo, em qualquer tempo. Para um umbandista ou espiritualista, eles são muito mais do que simples desenhos. Alguns são capazes de afetar o campo espiritual que nos cerca muito mais do que imaginamos. Na África Ocidental, especialmente em Benin, entre os povos Euefon, vamos nos debruçar sobre a rica tradição religiosa que deu origem ao voodoo, que se espalhou nas Américas, com o candomblé, no Haiti, na santeria de Cuba, no famoso voodoo da Louisiana, dos Estados Unidos, e grandemente na Umbanda, quando analisamos suas raízes africanas. Pois é, quando uma entidade umbandista risca um ponto ao chegar em seu médium, com a pemba, ela criará uma ligação temporária entre ela e o plano físico, à semelhança do voodoo. Acreditam eles que o ponto riscado que eles chamam de VEV ou VV é usado para obrigar a descida da entidade na Terra, firmando suas energias no plano físico. Em um exemplo para que qualquer um possa entender, imagine um navio chegando no porto e largando sua âncora para não ficar jogando de um lado ao outro ao sabor dos ventos. Exatamente isso. E na Umbanda temos o mesmo raciocínio. Um VV pode ser riscado com pós variados, farinhas, fundanga, cascas, dependendo qual será a sua finalidade. Vamos falar dos Loás ou Iwás, que são espíritos incorporantes, alguns guardando uma semelhança enorme às falanges na Umbanda. Vamos dar um exemplo. Quando Erzuli, a Loá do amor, das águas e do feminino, se manifesta, será riscado seu VV. Quando as caboclas de Oxum, cujas atribuições são praticamente as mesmas, se manifestam, elas riscam algo muito semelhante, no mínimo curioso, especialmente entre médiuns que não conhecem essa origem. Igualmente, encontramos origens comuns quando nos referimos aos Loás do mundo dos mortos, que guardam semelhança com a linha de esquerda, os Exus, comprovando-se a profundidade de nossas origens e como somos, de fato, filhos da africanidade também. Respeitando-se as diferentes escolas dentro da Umbanda, os pontos riscados seguem uma semelhança de ponta a ponta no país, com símbolos básicos que são comuns a todos. A estrela de 5 pontas nos remete à estrela do mar, as ondas ou a lua crescente, símbolos de Iemanjá. O coração, como já vimos, pertence a Oxum, senhora do amor incondicional. O triângulo nos remete ao povo do Oriente. A machada de 2 gumes pertence ao orixá Xangô, senhor da justiça. O raio representa Yansan, senhora das tempestades. As cruzes, as linhas de almas, os pretos velhos. A estrela de 6 pontas pertence a Oxalá.
As flechas são de Oxóssi, o caçador. As espadas ou lanças pertencem a Ogum, senhor do progresso. Esses símbolos, aparentemente simples, formam grupos simbólicos complexos, que diante um sacerdote ou médium experiente, significa a própria assinatura da entidade que se manifesta, quem ela é, quais as linhas aos quais se relaciona, seus poderes e limitações. Eis porque, não apenas por suas origens, mas sua fundamentação e simbolismo, o ato de riscar pontos na Umbanda é uma das tradições mais antigas e mais importantes, já que é um dos sinais claros de quando o médium estiver bem incorporado e quando suas entidades estarão firmes nos trabalhos, dando seus nomes e origens espirituais com segurança. Umbanda, quando compreendida, é um mundo fascinante sem fim. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.